Aqui eu tô começando com a higienização. Então, eu tô aplicando o higienizante em toda a face e agora eu vou aplicando em movimentos circulares. Perceba aqui que eu sempre venho de baixo para cima, em movimentos suaves e sempre movimentos circulares. Agora eu vou retirar. Tô retirando com algodão umedecido em água. Então a gente retira bem, se necessário pode até usar mais do que 2 algodões, às vezes você vai precisar de 3, 4 vezes. Agora o esfoliante. Esse esfoliante é o esfoliante físico, então vou aplicando em movimentos circulares. Na aula de esfoliante eu explico certinho o que é o esfoliante físico. Então, mesma coisa. Perceba que não é para friccionar a pele, que eu vou espalhando em movimentos circulares, e esses movimentos são movimentos suaves. E aí ele vai ajudar a remover as células mortas. Agora eu tô retirando com uma buchinha de gaze. Essa buchinha, ela está seca. Primeiramente eu tiro os grânulos, o excesso dos grânulos com uma buchinha seca. Depois eu venho com uma buchinha molhada. Não vai dar para ver aqui que eu vou adiantar um pouquinho o vídeo. Para conseguir mostrar todo o procedimento num tempo razoável. Depois que eu passei a buchinha com água, que não deu para ver aqui no vídeo, eu estou secando essa pele. Tem que secar bem, porque depois eu vou passar o tônico. Então a gente seca bem para aproveitar os benefícios do tônico, os princípios ativos do tônico que a gente vem em seguida aplicar. Então agora eu tô aplicando o tônico. Aqui eu tô usando um tônico de acordo com o tipo de pele dela. Como é uma pele mais oleosa, tô usando um tônico adstringente. E esses movimentos é para ajudar na permeação dos ativos do tônico. Chama dedilhamento. Aí eu vou fazendo o dedilhamento em toda a face. Agora a etapa mais importante, que é a emoliência. Então, eu tô aplicando primeiro o creme emoliente. Perceba que é uma camada grossa, como se fosse uma máscara. A gente precisa colocar uma quantidade bem razoável de produto para que ele faça efeito. Então, aqui eu estou aplicando na testa, fazendo uma máscara em toda a face. Às vezes, a falta de emoliência pode ser pouco produto. Então, vou cobrir os olhos da nossa cliente. E agora eu vou usar esses algodões. Os algodões, eles estão umedecidos em água previamente. Você pode até usar loção emoliente, desculpa, mas nesse caso, você vai gastar muita loção. Eu prefiro fazer assim: eu coloco aqui o algodão umedecido em água, coloco a gaze para não cair esse algodão. E agora, com a ajuda de uma pipeta, eu venho umedecendo bastante com a loção emoliente. E aí também, depois eu passo na lista de produtos as empresas que eu gosto e que eu já testei os emolientes. Então, eu vou aplicando, perceba que eu umedeço bem. Tem também na nossa tabela a quantidade. Essa é a máscara térmica. Pode usar o vapor? Pode, mas eu estou usando aqui a máscara térmica porque nem todo mundo tem dinheiro no início para comprar o vapor. Depois da emoliência, vamos começar aqui a extração. Eu estou começando com a extração manual, para você ver como que é feita a extração manual, que é aquela com os dedos. Então, eu envolvo aqui o dedo com algodão, vou envolver o outro, como se fosse uma trouxinha. E aí, você vai fazendo aí essa extração, perceba que essa extração, ela é bem juntinha, com o dedo bem juntinho. Isso evita que você forme uma onda, você não pode formar onda. E veja que o cravo ele sai bem. Agora eu coloco uma loção
calmante, pode ser uma loção antisséptica também, se essa pele for uma pele mais acneica, tiver pústulas. E agora nós vamos fazer aqui a nossa extração com equipamento, que é o equipamento Hidrosux. Esse equipamento, ele é uma caneta que é acoplada num vácuo, então vou mostrar aqui como que funciona. Essa ponteirinha, ela é descartável. E aí, ligada no vácuo, a gente vai fazendo essa extração, uma espécie de uma pontura, ok? Só que sem agulhas, obviamente. Ele tem um buraquinho, então a gente vai encostando, fazendo uma leve pressão, e aí a quantidade, essa sujidade, os cravos, eles vão para dentro do equipamento. Olha, eu pego aqui bem no cantinho do nariz. Perceba que a gente pega bem os cantinhos, bem. Então, esse aparelho é ótimo para conseguir pegar aqui os cantinhos do nariz, os locais mais difíceis em fazer com os dedos. Eu gosto muito, acaba sendo um diferencial. Na minha clínica, os pacientes amam essa limpeza de pele, nós fazemos bastante limpeza de pele devido ao uso desse equipamento. Agora, eu tô aplicando o tônico, mais um pouco do tônico calmante. Isso vai ajudar a pele não ficar tão vermelha, já vai acalmando. Esse tônico que eu usei, ele tem alguns ativos antissépticos também, além de calmantes. Então, aqui, continuo com a extração, a lateral do rosto, a região do queixo. Vou fazendo aqui a extração. Aqueles cravinhos pequenininhos, esse equipamento ele é muito bom para retirar esses cravinhos menores. Vou fazendo aqui mais um pouco. Agora que eu terminei, vou retirar os algodões que estavam na pele com loção calmante. Aqui tá o que foi retirado, não dá para ver muito bem no vídeo, mas em geral fica bem preso no acrílico. Agora eu estou finalizando com uma água dermatológica da Adicos, mas pode ser o mesmo tônico calmante que você usou, você pode usar agora nessa etapa. Depois que seca a pele, aí eu venho com alta frequência. Estou usando o eletrodo de rolinho, mas você pode usar um outro eletrodo, que é o cebolinha ou cebolão, tanto faz. Eu tenho esse rolinho, mas eu confesso que de vez em quando eu gosto de usar o cebolinha e o cebolão também. Agora a nossa máscara facial. Aqui eu tô usando uma máscara descongestionante à base de argila verde. Eu acrescentei 2 gotinhas, além da água filtrada, fiz com água mesmo, e 2 gotinhas de óleo essencial de melaleuca. O óleo essencial, ele tem uma ação bactericida, fungicida, vai ajudar como anti-inflamatório local também. E aí agora nós vamos aplicar uma camada, não é para ser uma camada muito grossa, mas não pode ser muito fininha. E essa camada tem que ser uniforme, então vamos aplicando aqui com o pincel, eu vou aplicando até cobrir toda a face da minha cliente. A lateral tem que ficar tudo bem coberto, nariz. Perceba como fica uma máscara bonita, bem aplicada. Agora eu vou retirar, deu o tempo da máscara de 15 minutos, eu tô retirando aqui. Não pode, essa máscara não pode deixar ela secar demais. Quando ela começar a secar, umedece novamente. E aí fica 15 minutos, eu tô retirando com aquela buchinha que eu mostrei no início do vídeo. Não é com a mesma buchinha, eu fiz uma outra buchinha, tá?
mas é no mesmo estilo de buchinha de gaze. Então, aqui eu vou removendo com essa buchinha umedecida até sair bem. Então, aqui a gente usa pelo menos umas 4 daquelas buchinhas. Água termal, e agora eu tô finalizando com o produto específico para a pele dela. É um sérum de tratamento secativo e que tem filtro solar. Finalizei, está pronta a nossa limpeza de pele finalizada. Esse é o resultado.